me apoiar. Minha esposa e meus filhos. And then I also want to express my appreciation Quero agradecer de púlpito aqui, to Pastor Rosalvo expressar minha gratidão ao pastor Rosalvo for hosting this conference por receber essa conferência, and allowing me to preach. me permitir pregar para vocês nessa manhã. We have been accomplishing and looking at biblical counseling the last several days. Temos falado do aconselhamento bíblico nesses últimos dias. And some of you may not know much about that. Talvez alguns de vocês não conheçam muito do aconselhamento bíblico. Others of you have been with us each session. Outros estiveram aqui com a gente nos últimos encontros. And so what I want to do this morning Então, o que eu quero fazer nessa manhã is to share some scripture é compartilhar com vocês algumas porções das Escrituras and to teach you some ways that you can use it e ensinar algumas formas como você pode usar as Escrituras with different people you may encounter in your life. com pessoas diferentes que talvez você encontre na sua vida. Now some of you may be saying, Talvez alguns de vocês podem dizer, but I'm not a counselor. mas eu não sou um conselheiro. How can this apply to me? Como isso pode se aplicar à minha vida? Well, I would argue that you are a counselor, Mas eu vou dizer para você que você é um conselheiro, whether you recognize it or not. percebendo isso ou não. How many of you have children? Quantos de vocês têm filhos? You have come to realize Você já deve ter percebido that you are a teacher. que você é um professor, uma professora. Whether you realize it Mesmo que você perceba, or whether you want to be, mesmo que você não queira ser, you teach your children. você ensina os seus filhos. Sometimes I will look at one of my children Às vezes eu olho para um dos meus filhos and I will wonder, where in the world did you learn to act like that? e eu fico imaginando aonde no mundo você aprendeu essas coisas. And the Holy Spirit says, E o Espírito Santo diz, you taught them. você ensinou para os seus filhos isso. I thought, oh, I didn't want to teach them that. Aí eu penso, puxa vida, eu não queria ter ensinado isso. But you're right. Mas, tá certo? I did teach them that. Você ensinou isso. You're a counselor whether you recognize it or not, Você é um conselheiro, quer você reconheça isso ou não. just as you are a teacher. Da mesma forma que você é um professor, uma professora. People come to you for advice. As pessoas vêm até você buscando conselhos. Maybe your neighbors, Talvez seus vizinhos, maybe people at work or at school, talvez pessoas no seu trabalho ou na sua escola, maybe people from the church. talvez até pessoas dentro da igreja. The question then becomes, A pergunta que vem então, how do you counsel them? como você pode aconselhar essas pessoas? Do you share your experience? Você vai compartilhar da sua experiência? Do you share common sense? Você vai compartilhar do senso comum, do bom senso? Do you share logic? Você vai compartilhar a partir da lógica? Or do you share God's word? Ou você compartilha a palavra de Deus? My encouragement Algo que tem me encorajado and my challenge e o meu desafio is for you to share God's word. é para que você partilhe da palavra de Deus. But how can I do that? Mas como eu posso fazer isso? I've never done that before. Nunca fiz isso na minha vida. Well, the first step O primeiro passo is to commit é um compromisso, se comprometer to minister God's word anytime He gives you an opportunity. a ministrar a palavra de Deus sempre que Deus te der essa oportunidade. But what would that opportunity look like? Mas como pode ser essa oportunidade? Well, let me suggest one. Deixa eu sugerir uma oportunidade para você. Do you know anyone in your life? Do you know anyone Você conhece alguém na sua vida who struggles with worry and anxiety? que tem lutado com preocupação e ansiedade? Yes? Sim. Anybody? Alguém? Or is worry not a problem in Brazil? Ou a preocupação não é um problema aqui no Brasil? Or are you not awake yet? Ou você não está ligado nisso aí ainda? How many of you know somebody who struggles with worry or anxiety? Quantos de vocês conhecem alguém que tem lutado com preocupação ou ansiedade? If you don't, Se você não conhece, you must not know very many people. talvez você não conheça tantas pessoas assim. We all know people who struggle with worry and anxiety. Todos nós conhecemos pessoas que lutam com preocupações e com ansiedade. And the Bible speaks to that. E a Bíblia trata disso. The Bible teaches us how we are to change. A Bíblia fala de como nós devemos mudar, o processo de mudança. And one of the things we talked about last night E uma das coisas das quais falamos na noite passada was the biblical process of change. foi do processo de mudança a partir da Bíblia. You can find that in Ephesians chapter 4, Você pode encontrar isso em Efésios capítulo 4, 22 through 24. dos versículos 22 a 24.
a lot of times people think the way we change is to stop something. Muitas pessoas pensam que a forma de mudarmos um comportamento é parar de fazer alguma coisa. Just quit doing it. Simplesmente parar, largar aquele hábito. But the Bible says Mas a Bíblia diz, the way we change a forma de mudarmos is to put off, é de despir-se, be renewed in the spirit of our minds, ser renovados no modo do nosso pensar and put on. e revestir-se. We do have to change our behavior. Temos que mudar nosso comportamento. We have to change our thinking. Precisamos mudar nossa forma de pensar. We don't get to just sit back and pray and say, "Oh God, wave a magic wand and change me." A gente simplesmente não senta no sofá e levanta a mão e pede, Deus, muda todo o meu ser. But the work we do Mas aquilo que fazemos, o trabalho que temos que fazer, is not something we just do on our own. não é algo que podemos fazer por conta própria. It must be empowered by God. Precisamos ser capacitados por Deus. And that's what that middle phrase means. E é isso que essa pequena frase significa. Be renewed in the spirit of your mind. Ser renovados no modo de pensar. There is a spiritual component to biblical change. Existe um componente espiritual nesse processo de mudança bíblica. But the Bible gives us much clear teaching Mas a Bíblia nos dá muito ensinamento muito claro on how we can help people who struggle with worry and anxiety. de como podemos ajudar as pessoas que têm lutado com preocupação e ansiedade. I had a student who came to me Eu tive uma aluna que veio até mim about 20 years ago. mais ou menos 20 anos atrás. She had sat in an introduction to biblical counseling class, Ela foi apresentada ao aconselhamento dentro da sala de aula and then she had decided to drop the class. e ela decidiu abandonar essa sala, ou esse curso. I asked her why, Perguntei para ela por quê. and she said, "I knew what you were speaking was true, Ela disse, eu sabia que aquilo que o Senhor estava ensinando era verdade, and I knew I needed to hear it, e eu sabia que eu precisava ouvir aquilo, but I'm just not ready yet." mas eu não estou pronta ainda para isso. And so I asked her to tell me her story. Então eu pedi que ela contasse a sua história para mim. And she said when she was 15, Ela disse, quando eu tinha 15 anos, transtorno mental. it's called obsessive compulsive disorder. É o transtorno obsessivo compulsivo. It means she really struggled with obsessive thoughts. Significa que ela lutava com pensamentos obsessivos. The particular thought she struggled with O pensamento específico contra o qual ela lutava, was whether she had committed the unpardonable sin. Se ela tinha cometido aquele pecado imperdoável. She said she'd struggled with that for 10 years. Ela disse que vinha lutando com isso por 10 anos. She said she'd had many therapists, Ela tinha passado por vários terapeutas, Christian psychologists, psicólogos cristãos who tried to help her. que tentavam ajudá-la. She even had been put into a mental hospital twice. Ela foi até internada num hospital psiquiátrico 2 vezes. She was on medication, Estava debaixo de medicação and yet she still struggled e ainda assim ela continuava lutando with this obsessive thought. com esse pensamento obsessivo. Could she have committed the unpardonable sin? Será que ela realmente tinha ou poderia ter cometido esse pecado imperdoável? She was worried. Ela estava preocupada, She was anxious. estava ansiosa. And so I began to teach her from Scripture. Então eu comecei a ensiná-la a partir das Escrituras. One of the key things we do in biblical counseling Um dos conceitos chaves que usamos no aconselhamento bíblico is help people distinguish between truth and lie. é ajudar as pessoas a distinguir entre o que é verdadeiro e o que é mentira. To put off unbiblical thinking A colocar de lado pensamentos que não são bíblicos, and to replace it with biblical truth. substituí-los por verdades das Escrituras. And so the first thing we did Então a primeira coisa que fizemos was to look at the passage on the unpardonable sin. foi olhar para a passagem que trata desse pecado imperdoável. And that passage speaks of the Pharisees E essa passagem fala dos fariseus and about how they had said that Jesus e de como eles diziam que Jesus was casting out demons estava expulsando demônios by Satan. pelo poder de Satanás. And it was after that E foi depois disso that Jesus said that blaspheming the Holy Spirit que Jesus falou que a blasfêmia do Espírito Santo was the unpardonable sin. era o pecado imperdoável. Now my student A minha aluna,
She had never done that. Ela nunca tinha feito isso. And so as I began to work with her, Então, à medida que eu comecei a trabalhar com ela, I wanted to help her replace the lies she was concerned about eu queria que ela substituísse as mentiras com as quais ela andava preocupada with truth. com a verdade, pela verdade. She had never committed the unpardonable sin. Ela nunca tinha cometido o pecado imperdoável. But still she struggled with her thoughts. Mesmo assim, ela lutava com esse pensamento. She said, I can't help thinking about it. Ela disse, eu não consigo parar de pensar nisso. What if I have done that? E se eu realmente tiver cometido esse pecado? And so we continued to work with the Bible. Então, continuamos trabalhando com a Bíblia. And there is a verse that is very helpful for dealing with people with worry or anxiety. E existe um versículo que ajuda muito a trabalhar com pessoas que estão preocupadas ou lutando contra a ansiedade. And we find it in Philippians 4:6. Encontramos esse versículo em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. It's a great example Um grande exemplo of what we talked about earlier do que falamos logo antes, 4, 6, from Ephesians. de Efésios. Put off, Despir-se, be renewed in the spirit of your minds, ser renovados no modo de pensar and put on. e nos revestir-nos. Go ahead and read verse 6. Ok, Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Put off worry. Coloque de lado a preocupação. Put off anxiety. Coloque de lado a ansiedade. Don't be anxious about anything, Não andem ansiosos por coisa alguma, not even if it motivo muito bom para isso. and yet even on something as common as worry, E mesmo em algo que é tão comum como a preocupação, the Bible says no rationalization. a Bíblia diz, não há espaço para racionalização. Don't worry about anything. Não se preocupe com nada. And that's a big challenge. Grande desafio. And it would be an even bigger challenge if the verse stopped there. E seria um desafio ainda maior se o versículo parasse por aqui. If you struggle with worry, Se você luta com a preocupação, you've probably tried that. talvez você já tenha tentado, I just need to stop worrying. aí eu preciso parar de me preocupar. I shouldn't be anxious. Não deveria estar ansioso. I need to stop it. Preciso parar com isso. And you have not been successful E você não foi bem sucedido na tarefa. because we're not able to just strengthen ourselves and say, I'm going to stop this. Porque não temos a capacidade de juntar forças e simplesmente parar com aquilo. The verse doesn't just say, don't worry about anything, O versículo não simplesmente diz, não se preocupem com nada. but it does say, put off worry. Mas ele está falando, coloque de lado a preocupação. And what should you put on? E o que você precisa colocar no lugar? You should put on prayer Você precisa colocar oração no lugar da preocupação. and request with thanksgiving. E as súplicas com ações de graças. It's interesting to think about that. É interessante pensar nisso. You don't just pray, Você não ora simplesmente, because it says you can pray, you can make your petitions to God. porque diz que você pode levar suas petições até Deus. You don't just pray about that thing you're worried about. Você não ora só por aquilo que está te preocupando. Oh, God, help me to find a job. Deus, me ajuda a encontrar um emprego. I'm not going to worry about it. I'm going to trust you. Eu não vou me preocupar, eu vou confiar no Senhor. Just help me find a job. Simplesmente me ajuda a encontrar esse trabalho. But you're to do it. You're to pray with thanksgiving, Mas você precisa orar com ação de graças. because no matter what you're worrying about, Porque não interessa aquilo pelo qual você tem se preocupado, com o qual você está se preocupando. you have much to be thankful for, Você tem muita coisa para agradecer. and you should be thankful to God. E você deveria ser grata a Deus. So through prayer and petition, Então, por meio da oração e das súplicas, with thanksgiving, com ação de graças, thank you, God, for my family. obrigado, Deus, pela minha família. Thank you, God, for my relationship with you. Obrigado, Deus, pelo meu relacionamento contigo.
Thank you, God, for my health. Obrigado pela minha saúde. There are many things we have to be thankful for, Existem muitas coisas pelas quais devemos ser gratos a Deus, even if we have something that we might worry about. mesmo que tenhamos algo com o que nos preocupar. We're to make our requests to God. Devemos levar os nossos pedidos a Deus. I don't know what you might be worrying about, Não sei com o que você tem se preocupado, or what your friend that you may get to counsel comes to you worried about. ou aquilo com o que o seu amigo que busca você por conselhos está preocupado, But the only one mas a única coisa, who can probably do anything about it a única pessoa que pode fazer alguma coisa sobre isso is God. é Deus. So instead of worrying, Então, em vez de se preocupar, make your requests to God. apresente os seus pedidos a Deus. It's an amazing verse, É um versículo impressionante. and I've used it time and time again to help people who struggle with worry and anxiety. Eu tenho usado esse versículo vez após vez para ajudar pessoas que lutam contra a ansiedade. It gives them freedom. Isso dá libertação para essas pessoas. Freedom from worry and anxiety. Liberdade da preocupação e da ansiedade. And it helps them focus on God, Ajuda essas pessoas a focar sua atenção em Deus, should be our desire for anyone we have the opportunity to help. que deveria ser o desejo de qualquer um que busca por ajuda. But one of the things that I teach Mas uma das coisas que eu costumo ensinar, that I think is important for biblical counseling que eu creio seja importante para o aconselhamento bíblico, is that to help people é que para ajudar pessoas, to minister God's word to them, para ministrar a palavra de Deus para essas pessoas, we need to have a correct, a good theological foundation. precisamos ter um bom fundamento, um alicerce bíblico. And one of the doctrines of theology E uma das doutrinas da teologia that leads us to biblical counseling que nos leva, que nos conduz no aconselhamento bíblico, is the doctrine of Scripture. é a doutrina das Escrituras. If you correctly understand the doctrine of Scripture, Se você entender corretamente a doutrina das Escrituras, you realize that God's word is without error. It is inerrant. você vai perceber que a palavra de Deus, ela não contém erros nos seus escritos. God's word is God-breathed. He inspired it all. A palavra de Deus foi soprada por Deus, Deus inspirou toda a sua palavra. So it is without error. Então não contém erros. God's word is also sufficient. A palavra de Deus também é suficiente. It's sufficient to help us and guide us in the Christian life. Ela é suficiente para nos ajudar e nos guiar na caminhada da vida cristã. It's all that we need. Some Christian teams Alguns times cristãos write a scripture verse on this banner, escrevem versículos bíblicos nesse banner. and sometimes they use one verse in particular. E algumas vezes eles usam um versículo específico. It says, I can do all things through Christ who strengthens me. Aquele versículo que diz, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Tudo There's a posso. problem with that. Existe um problema nisso.
Because that verse has nothing to do about football. Porque esse versículo não está falando de futebol. See, those football teams are taking that verse out of context. Esses times estão tirando esse versículo do seu contexto. The writer of that book in the Bible O escritor desse livro na Bíblia was not speaking at all about football. não estava falando de futebol. And it raises an interesting question. Isso levanta uma pergunta interessante. If your team runs through that banner Se o seu time passar por esse banner, and loses the game, perder o jogo, is the Bible wrong? a Bíblia está errada, Something to think about. uma coisa para se pensar. But that's just an example Mas isso é só um exemplo of how sometimes we can take the Bible out of context. de como podemos tirar a Bíblia do seu contexto original. And so as you minister God's word, Então, à medida que você ministra a palavra de Deus, I encourage you to look at not just a verse or a small passage, eu quero te encorajar a não olhar só para aquele versículo, para uma passagem pequena ao seu redor, but to look at that verse in context. mas olhar para esse versículo dentro do seu contexto. And if you're looking at Philippians 4, E se você está olhando para Filipenses capítulo 4, one of the things you will see uma das coisas que você vai ver is that verse 6 is in the middle of a paragraph. é que o versículo 6 está no meio de um parágrafo. And so maybe we can learn by looking, what does the paragraph say? Então podemos aprender, talvez, olhando para aquilo que o parágrafo ensina. And so if you back up to verse 4, Então, se você voltar para o versículo 4, you encounter rejoice in the Lord always. você vai encontrar a seguinte expressão: alegrem-se sempre no Senhor. I will say it again, rejoice. Novamente direi, alegrem-se. So before Paul ever gets to be anxious for nothing, Então, Paulo não está tirando a palavra ansiedade do nada. he starts with a challenge for the heart. Ele começa com um desafio para o coração. He starts with a challenge of the heart attitude. Ele começa com um desafio de uma atitude do coração. He says you need to have a heart attitude of joy, Então, ele está dizendo, você tem que ter uma atitude do coração de alegria, de gozo. not in the world, Não alegria no mundo, not in your life, não com a sua vida, but in the Lord. mas no Senhor. Rejoice in the Lord. Regozijem-se, alegrem-se sempre no Senhor. Not sometimes, Não às vezes, but always. mas sempre. Rejoice in the Lord always. Alegrem-se sempre no Senhor. Now, apparently, he knew we might have a problem with that Aparentemente, ele sabia que nós tínhamos um problema com isso, because he repeated it. porque ele repete essa expressão. I say again, rejoice. Novamente direi, alegrem-se. So that's an important foundation. Então, isso é um fundamento muito importante. And that would help somebody that was dealing with anxiety and worry. Isso vai ajudar alguém que está lidando com ansiedade ou preocupação. Start with joy. Comece com alegria. Rejoice in the Lord always. Alegre-se sempre no Senhor. Now, it's important to realize that joy and happiness are not the same thing. É importante perceber que o gozo e a alegria são coisas diferentes. This verse isn't saying you always have to be happy, Esse versículo não está dizendo você sempre tem que estar feliz. but even when you're in the midst of grief, Mas mesmo no meio de uma situação de luto, de tristeza, in the midst of a crisis, no meio de uma situação de crise, you can rejoice in the Lord. você pode se alegrar no Senhor. Well, how can I do that? Como eu posso fazer isso? Because you know this is not home. Porque você sabe que aqui não é o nosso lar. If you're a Christian, you know that you're not done here. Se você é um cristão, você sabe que a sua vida não se baseia só aqui. In the Lord, you have something else to look forward to. No Senhor nós temos coisas superiores para olhar. You can also rejoice Você pode se alegrar, because the Bible teaches porque a Bíblia ensina that God brings good out of evil. que Deus traz coisas boas mesmo em situações ruins. And so you can rejoice in the Lord E você pode se alegrar no Senhor, because He's going to bring good out of whatever you're dealing with. porque Ele vai tirar algo de bom daquilo com o qual você está lidando. So, before He gets to dealing with anxiety and worry, Então, antes de começar a lidar com preocupação e ansiedade, He says, rejoice in the Lord always. Ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Again, I'll say rejoice. Novamente direi, alegrem-se. Let your graciousness be known to everyone. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. So not only are you supposed to rejoice in the Lord always, Então, não apenas você precisa se alegrar sempre no Senhor, but you're to be a good witness. mas você precisa ser uma boa testemunha. Let people see Jesus in you. Que as pessoas vejam Jesus na sua vida. Let them see that you're different. Que as pessoas vejam que você é diferente. Let them see that even in the midst of something that they would be very worried about, Desde que as pessoas vejam que mesmo no meio de uma situação onde você estaria preocupado, preocupada, that there's something different about you. existe alguma coisa diferente em você.
And then what I would argue are maybe the four most important words of this whole passage. E talvez as 4 palavras mais importantes dessa passagem. The Lord is near. Perto está o Senhor. The Lord is near. Perto está o Senhor. When you're worried about something, when you're anxious, Quando você está preocupado com alguma coisa, você está ansioso, or when your friend is coming to you to help with their worry, ou quando um amigo está buscando você para que você o ajude, nessa preocupação, you're probably not thinking about how the Lord is near. Você provavelmente não está pensando em como o Senhor está perto. What a great encouragement. Que grande encorajamento. The Lord is near. O Senhor está perto. I mean, you can take those 4 words Você pode pegar essas 4 palavras and you can use them to start thinking about all who God is. e você pode começar a pensar em quem Deus é. The Lord, the one who loved us while we were yet sinners. O Senhor, aquele que nos amou enquanto éramos pecadores, That Lord is near. esse Senhor está perto. The Lord who sent Jesus to die in our place on the O cross. Senhor que mandou Jesus para morrer por nós na cruz, That Lord is near. esse Senhor está perto. The Lord who raised him from the dead. O Senhor que ressuscitou Jesus dos mortos, That Lord is near. esse Senhor está perto. The Lord who sent the Holy Spirit O Senhor que enviou o Espírito Santo to live in us. para habitar em nós, That Lord is near. esse Senhor está perto. The Lord who's coming back, O Senhor que está voltando, who went to prepare a place for us, que foi preparar-nos um lugar, but he's coming back, ele está voltando. and he will make it all right. E ele vai deixar tudo certo. That Lord is Esse near. Senhor está perto. Then after that, Depois disso, don't worry about anything, não andem ansiosos por coisa alguma, but in everything by prayer and supplication. mas em tudo pela oração e súplicas. With thanksgiving, let your requests be made known to God. Com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. And then the payoff verse, E no versículo a seguir, in verse 7, no versículo 7, what everyone who struggles with worry wants, e o que todos que lutam com a preocupação querem, and the peace of God, e a paz de Deus, which surpasses all understanding, que excede todo o entendimento, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Do you notice that this passage is not about us? Você já percebeu que esse versículo não trata da gente? It's not about our worry Não trata da nossa preocupação, and our situation. da nossa situação? It's about God, Trata de Deus, the peace of God, a paz de Deus, which you won't even be able to understand. que você nem mesmo pode compreender. In light of something serious that everyone would think you ought to be worried about. À luz de uma situação muito complicada em que todo mundo esperaria que você estivesse muito preocupado, God can give his peace. Deus pode dar a sua paz. And in verse 8, Versículo 8. challenges us about what we ought to think about. Nos desafia para aquilo em que nós devemos pensar. We're to be anxious for nothing. Não devemos estar ansiosos por nada, We're to pray, precisamos orar, but we're also to think about certain things. mas precisamos também pensar em algumas coisas. And that's what we see in verse 8. É isso que vemos no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Think about those things that are true, Pense nas coisas que são verdadeiras, those things that are honorable, as coisas que são dignas de honra, those things that are pure and right as coisas que são puras e corretas, and lovely amáveis, and of excellence, moral excellence. aquilo que existe de excelente. Think about those things. Pense nessas coisas. If you're thinking about those things, Se você está pensando nessas coisas, you won't be thinking about that which you're worried about. você não vai pensar naquilo que tem te preocupado. I'm so thankful that the Bible is practical, Eu agradeço muito a Deus porque a Bíblia é muito prática. that it doesn't just say don't do that, Ela não fala simplesmente não faça isso, but it tells us how God wants to change us. mas ela nos ensina como Deus quer nos mudar. He wants us to look more like Jesus. Deus quer que nós nos pareçamos mais com Jesus. Do you think Jesus ever worried while he was here on earth? Você acha que Jesus se preocupava com alguma coisa enquanto estava aqui na Terra? He did not. Não. God's trying to make us more like Jesus. Deus está querendo nos tornar mais parecidos com Cristo. Did he have something to worry about? Será que ele tem alguma coisa para se preocupar? Yes, but he trusted his Father. Jesus, né? Sim, mas ele confiava The essas coisas a Bible, Deus. the Bible says Jesus was tempted in all ways
as we are. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas como nós somos, But he was without sin. mas ele não pecou. He was tempted to worry. He was tempted to be anxious, but he did not sin. Ele foi tentado a se preocupar, tentado a ter ansiedade, mas ele não pecou. When we get to heaven, do you think you'll worry about anything? Quando nós chegarmos no céu, você acha que a gente vai se preocupar com alguma coisa? No, we'll be celebrating being with Jesus. Não, estaremos celebrando estar na presença de Jesus. And when we're in heaven, E quando estivermos no céu, we won't worry. não vamos nos preocupar. God is trying to sanctify us Deus está trabalhando para nos santificar while we're here on earth enquanto estamos aqui na terra, to make us more like Jesus. para nos tornar mais parecidos com Cristo. And part of the sanctification E process parte desse processo de santificação is that he wants us to learn how not to worry, é que Ele quer que aprendamos a não nos preocuparmos, how not to be anxious. a não estarmos ansiosos. So we start with a verse that's very helpful Então nós começamos com um versículo que é de grande ajuda to deal with people who are struggling with anxiety. para lidar com pessoas que têm lutado com ansiedade. And then as we look at that verse in context, E à medida que olhamos para esse versículo no seu contexto, we see other verses that make it even stronger. vemos outros versículos que tornam essa expressão ainda mais forte And more helpful. e de mais ajuda. But it's also important to consider, Mas também é importante considerar, as we think about the context of what Paul wrote here, à medida que pensamos no contexto no qual Paulo escreveu isso aqui, who the letter was originally written to. para quem essa carta foi originalmente escrita. It wasn't written to a group of Christians Não foi escrita para um grupo de cristãos in Brazil no Brasil, on a Sunday morning num domingo de manhã, in a nice room num lugar legal, with air conditioning com ar-condicionado, and nice clothes. roupas bonitas. It applies to us, Se aplica a nós, but it was written to Christians mas foi escrita para cristãos at a very different time. num tempo, num contexto muito diferente. It was written to Christians Foi escrita para cristãos when there was a particular emperor quando havia um imperador em particular who was very hostile to Christianity. que era muito hostil ao cristianismo. In fact, he was arresting Christians, Na verdade, ele estava prendendo cristãos, and he was putting some of them in the arena ele estava colocando esses cristãos, alguns desses, dentro da arena, where they were torn limb from limb by lions and killed. onde eles estavam sendo despedaçados e comidos por leões. He was até a morte. arresting some Christians, Ele estava prendendo alguns and he cristãos would put them on a pole, e ele os prendia em postes and he would light them on fire, e acendia fogo neles, and he would use them to provide light for his palace. usando esses cristãos como tochas para iluminar a cidade. Those Christians, Esses cristãos, they had something to be anxious about. eles tinham com o que se preocupar ou estar ansiosos. Were they next? Será que algum deles seria o próximo? Would they be at home tonight? Será que eles estariam em casa naquela noite? Or would they be in prison? Ou estariam presos? Or would they be lit on fire? Ou estariam em chamas? Would they be able to worship with their believers and their friends, their brothers and sisters next Sunday, next Lord's Day? Será que no domingo seguinte eles poderiam estar junto com os outros irmãos, louvando a Deus juntos como igreja? Or not? Ou não? They had something to be anxious about. Eles tinham algo com o que estar ansiosos. And yet, even to those E Christians, mesmo para esses cristãos, God wrote through Paul, Deus escreveu através de Paulo: rejoice in the Lord always. alegrem-se sempre no Senhor. Again, I say rejoice. Novamente direi, alegrem-se. To those Christians, he said, Foi para esses cristãos que ele disse let your graciousness be known to everyone. que a sua amabilidade seja conhecida por todos. To those Christians, he said, Foi para esses cristãos que ele disse: the Lord is near. perto está o Senhor. Isn't that significant? Não é impressionante? To those Christians, he said, don't worry about anything, Para esses cristãos foi que ele escreveu: não andem ansiosos por coisa alguma, but pray with thanksgiving, mas orem com ações de graças, and let your requests be made known to God. que as suas súplicas sejam feitas, os seus pedidos sejam apresentados a Deus. To those Christians, Para esses cristãos, he said, the peace of God, ele disse que a paz de Deus, which surpasses all understanding, que excede todo entendimento, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. And finally, to those Christians, E finalmente foi para esses cristãos he said, think about those things that are true, honorable, right, pure, lovely, good repute. que ele disse: pensem em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro. That makes that passage come alive.
Isso torna essa passagem muito viva para nós. It makes it more significant. Torna muito mais significativa. It has more of an impact on us when we worry. Tem muito mais impacto em nós à medida que nós nos preocupamos. And it can have more of an impact on someone we get to counsel. E isso pode trazer muito impacto para alguém que nos busca, em busca do aconselhamento. But Philippians 4 isn't the only place the Bible speaks about anxiety. Mas em Filipenses 4 não é o único texto que trata da ansiedade. Jesus taught about anxiety as well. Jesus também falou sobre ansiedade. He taught about it in Matthew chapter 6. No capítulo 6 de Mateus, Jesus falou de ansiedade. In fact, he speaks of it in verses 25 through 34. Na verdade, dos versículos 25 até 34, ele fala de ansiedade e preocupação. Read 25 through 32. Ok, vamos ler de 25 a 32. Mateus 6, 25. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. In Matthew 6 and Philippians 4, em Mateus 6 e Filipenses 4, the Bible teaches the importance of our mind. A Bíblia nos ensina a importância da nossa mente. The Bible tells us that we're in the midst of a spiritual battle. A Bíblia nos ensina que estamos no meio de uma batalha espiritual, In the midst of spiritual warfare. no meio de uma guerra espiritual. And I want to tell you something. E eu quero dizer uma coisa para você. The enemy wants our mind. O inimigo quer a nossa mente. If he can get our mind away from the things of God. Se ele puder tirar a nossa mente das coisas de Deus, If he can get our mind focused on something other than God. se ele puder fazer a nossa mente focar em alguma coisa que não seja Deus, He will be pleased. ele vai se agradar disso. And so as Jesus teaches about anxiety and worry, Então, Jesus aqui está ensinando sobre ansiedade e preocupação. he gives some practical suggestions of changing your mind, changing what you think about. Ele dá algumas sugestões práticas de mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar. He says, don't worry about your life, Ele está dizendo, não se preocupe com a sua própria vida, about what you will eat or what you will drink or what you will wear. com o que você vai comer, ou beber, ou vestir. He said, life is more than food and clothes. Ele está dizendo, a vida é muito mais importante do que comida e vestimenta. And then he gives something else for us to think about. E ele nos dá algo mais para pensarmos a respeito. Consider the birds of the sky. Considerem os pássaros nos céus. As as you aves. consider the birds of the sky, you can think about God who created them. À medida que você olha para as aves do céu, você pode pensar no Deus que as criou. And he said, they don't sow or reap, and yet God feeds them. Ele diz, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam, mas Deus as alimenta. Oh, by the way, is worrying very effective? A propósito, preocupar-se é alguma coisa que é eficaz? He asks, can you add one moment to your life by worrying? Ele pergunta, você consegue acrescentar uma hora que seja à sua vida? He says, worrying doesn't even work. A preocupação nem ajuda nada. Why do you waste your time? Por que você está desperdiçando seu tempo com ela? And think about the flowers. Pense nas flores, nos lírios. They don't labor or spin, yet God clothes them. Elas não trabalham nem tecem, mas Deus as veste. And they're thrown into the furnace. E depois elas são jogadas para ser queimadas. Won't God do more for you? Será que Deus não vai fazer mais por você? So quit worrying. Então pare de se preocupar. Don't say, what will we eat or what will we drink? Não diga o que eu vou vestir, o que eu vou comer, For the Gentiles eagerly seek these things. porque são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Implied there is you're different.
Mostre que você é diferente. Isso mostra que você é diferente. What makes us different is that we've been born again, that we've been transformed by God. Uma vez que nascemos de novo, fomos transformados por Deus, nós somos diferentes. We shouldn't worry about the things that the Gentiles worry about. Não deveríamos nos preocupar com as coisas com as quais os pagãos estão se preocupando. We've been transformed. Fomos transformados. We're different. Somos diferentes. And then one of the most important parts of the passage, E uma das partes mais importantes dessa passagem, 5 words. 5 palavras. Your heavenly Father knows. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Isn't it interesting Não é interessante that I would argue the most significant phrases out of both of these passages quando eu penso nas partes mais importantes dessas duas passagens, focus on God. elas se focam em Deus. Remember in Philippians, the Lord is near, Lembra de Filipenses, perto está o Senhor. and here your heavenly Father knows. Aqui diz, mas o Pai Celestial sabe. And if you're not careful, Se você não toma cuidado when you read these passages, ao ler essas passagens, you might almost skip over those words. talvez você até pule essas palavras, And yet they're the most important. mesmo que elas sejam as mais importantes. Your heavenly Father knows. Mas o Pai Celestial sabe. God loves us. Deus nos ama. He is our heavenly Father. Ele é o nosso Pai Celestial. Some of you may have had amazing fathers growing up. Talvez vocês tiveram pais excelentes, fantásticos, à medida que cresceram. Some of you may have had mediocre fathers. Talvez você teve um pai medíocre. Some of you may have had bad fathers. Talvez você tenha tido um pai ruim. But whatever father you had growing up, Mas independente do pai com o qual você cresceu, your heavenly Father is different. o seu Pai Celestial é diferente. He loves you. Ele ama você. He loves you with a love that we can't comprehend or understand. Ele te ama com um amor que nós não podemos entender ou perceber. He loves us with a love that we don't deserve. Ele nos ama com um amor que não merecemos. He loves us. Ele nos ama. Not only does he love us, Não apenas ele nos ama, but he expects great things from us. mas ele espera grandes coisas de nós. He has high standards. Ele tem padrões altos. But he's not the kind of father that says, I need you to act like this. Mas ele não é o tipo de pai que vai dizer, eu quero que você haja com esse padrão aqui. I need you to meet my Eu standards. quero que você atinja os meus padrões. But he's a loving father. Mas ele é um Deus de amor. And he's going to say, I'm going to teach you how to meet my standards. Ele vai dizer, eu quero ensinar você a atingir os meus padrões. I'm going to teach you through my word Eu vou ensinar você através da minha palavra how to meet my standards. como alcançar os meus padrões. And the reason my standards are high E a razão pela qual os meus padrões são altos is because I know you better than you know yourself. é que eu conheço você melhor do que você mesmo se conhece. And I know what's best for you. E eu sei o que é melhor para você. I love you. Eu te amo. I want what's best for you. Eu quero o que há de melhor para você. And sometimes it may be painful to get where you need to be. Talvez seja doloroso chegar aonde Deus quer que cheguemos, But never forget, mas nunca se esqueça. God loves us. Deus nos ama. Your heavenly Father knows. Seu Pai Celestial sabe. He knows what we need before we ask him. Ele sabe do que precisamos mesmo antes de pedirmos. And his desire E o seu desejo is to grow us to be like Jesus. é que cresçamos até o ponto de sermos como Jesus. He will meet our needs. Ele vai satisfazer as nossas necessidades, We just have to remember só precisamos lembrar that sometimes things we think we need que por vezes algumas coisas que pensamos que precisamos are really not needs. não são necessidades reais, But your heavenly Father knows. mas o seu Pai Celestial sabe. He knows what's really a need Ele sabe o que realmente é uma necessidade and what's a desire. e o que é um desejo. You can trust in God. Você pode confiar em Deus. When you think about it, Quando você pensa nisso, anxiety, a ansiedade, worry, preocupação, is not just something that happens. não é alguma coisa que simplesmente acontece. And while we look at Scripture, E à medida que olhamos para as Escrituras, and God is very gracious to us, e Deus sendo gracioso conosco, and He gives us these two passages, Ele nos dá essas duas passagens, as well as some others, assim como algumas outras, about how we should deal with worry and anxiety. de como deveríamos lidar com preocupação e ansiedade. Because He knew we would have it. Porque Ele sabia que nós teríamos preocupação e ansiedade. He doesn't want us to.
Ele só não quer que a gente tenha, que a gente passe por isso. And that's why he gives us clear instruction as to how we can move beyond it. E é por isso que ele nos dá instruções claras para que possamos passar pelas situações sem ter preocupação e ansiedade. Worry and anxiety is a sin. Preocupação e ansiedade são pecado. And God teaches us how to move beyond it, E Deus nos ensina como lidar com esse pecado. to confess and repent, Confessar, se arrepender and how we can not worry and how we can teach others not to worry as well. e como não nos preocupar e como poder ajudar pessoas a não se preocuparem também. We started with a verse. Começamos com um versículo, We looked at that verse in context and it became more effective and powerful. olhamos para esse versículo dentro do seu contexto e ele se torna ainda mais poderoso. We thought about not just the context of that paragraph in Philippians 4, Nós olhamos que não só o contexto daquele parágrafo em Filipenses 4, but we thought about the context of the letter and who it was written to and the time. mas pensamos também no contexto no qual aquele parágrafo foi escrito, ou para o qual aquele parágrafo foi escrito, And we looked at Jesus' teaching in Matthew 6. e olhamos para Jesus ensinando em Mateus capítulo 6. Let's stop and think even a little more broadly. Vamos parar um pouquinho e olhar de uma forma mais ampla para tudo isso. Let's think theologically. Vamos pensar teologicamente. Anxiety, worry, Ansiedade, preocupação, comes to be a heart issue. é um problema do coração. The heart issue Um fato do coração is a lack of trust in God. é a falta de confiança em Deus. So when you worry, Então, enquanto você se preocupa, when you're anxious, quando você está ansioso, when somebody comes to you for help and they're worried and anxious, quando alguém vem até você e está preocupado ou ansioso com alguma coisa, the real is a lack of trust in God. falta de confiança em Deus. And both of these passages speak to that. E as duas passagens tratam disso. One of the ways that we need to develop trust in God, Uma das formas de desenvolver a nossa confiança em Deus, even as we would follow the counsel of these passages, mesmo que sigamos os conselhos dessas duas passagens, would be to study God, seria de estudar a Deus, to learn more about Him. aprender um pouco mais sobre Deus. Because as you read about God in His Word, Porque à medida que você lê sobre Deus nas Escrituras and you learn more about Him, e você aprende mais sobre Ele, you just naturally trust Him. você naturalmente vai confiar em Deus. Because you learn that God is sovereign, Porque você entende, aprende que Deus é soberano. that whatever you're struggling with did not take Him by surprise. Que nenhuma luta com a qual você está lutando surpreende a Deus. God is sovereign. Deus é soberano. He's loving. Ele é amor. He's all powerful. Ele é todo-poderoso. He's all knowing. Ele é onisciente. Those are all things that we know, we've heard, Todas as coisas que nós sabemos e ouvimos, but we need to be reminded of them. precisamos ser lembrados disso. We need to be reminded of who this God is that we serve. Precisamos ser lembrados de quem é o Deus a quem servimos. Because as we know Him Porque à medida que o conhecemos, and know about Him sabemos mais acerca dele and understand Him, e entendemos a Deus, it becomes more and more ridiculous to be anxious, se torna mais e mais ridículo estar ansioso, to worry. se preocupar. Because God, well, He's God Porque Deus é Deus and He loves us. e Ele nos ama. One of the things that people struggle with Uma das coisas com as quais as pessoas lutam when they struggle with anxiety and worry ao lutar com ansiedade e preocupação is their thoughts. são com seus pensamentos. The student I told you about earlier, Aquela aluna que eu estava contando mais cedo, she saw the truth of the fact that she had not committed the unpardonable sin, ela percebeu a verdade de que ela não tinha cometido aquele pecado imperdoável, but she still struggled with her thoughts. mas ainda assim ela lutava com seus pensamentos. Those thoughts would come to her. Aqueles pensamentos voltavam a ela And like I said a minute ago, e, como eu disse um minuto atrás, we're in spiritual battle. estamos no meio de uma batalha espiritual. The enemy wants our mind, O inimigo quer a nossa mente and he will frequently tempt us with different thoughts. e ele vai nos tentar com frequência por meio dos nossos pensamentos. Having that initial temptation, that initial thought, Se ele conseguir plantar em nós essa tentação, esse pensamento inicial, is not the sin.
ainda não é um pecado. What we do with that thought can become a sin. O que fazemos com esse pensamento é que torna isso um pecado. Do we entertain the thought? Vamos nos entreter ou apreciar esse pensamento. Do we start thinking about it? Começamos a pensar mais nisso. Do we analyze it? Vamos analisar esse pensamento. What do we do with that O que thought? fazemos com esse pensamento? Those thoughts can be very strong, Esses pensamentos podem ser muito fortes, very tempting, very serious. muito tentadores, muito sérios. And like I said, people will sometimes come to you E como eu disse, as pessoas algumas vezes vão vir até você and they'll say, I can't help thinking about something, whatever it is. e elas vão dizer, eu não consigo parar de pensar em alguma coisa, qualquer que seja. I just think about it all the time and I can't help myself. Eu penso o tempo todo no que eu devo fazer, mas isso não me ajuda. I can't help thinking about what might happen Eu não consigo pensar no que pode acontecer, or how bad it is ou como isso pode ser ruim, or how bad it may be. ou como pode se tornar ruim. I just can't help thinking about whatever this issue is. Eu não consigo me ajudar a pensar no que eu devo. If you have ever thought that, Se você já pensou assim, or if you have someone coming to you saying that, thinking that, se você tem alguém que já veio até você dizendo isso ou pensando nisso, let me be very clear. deixa eu ser muito claro com você. It is a lie. É uma mentira. We are not powerless over our thoughts. Não somos impotentes em relação aos nossos pensamentos. It is a lie if we are to say, I can't help thinking about something. É uma mentira pensar que eu não consigo lidar com os meus pensamentos. Look with me at 2 Corinthians chapter 10. Olhe comigo para 2 Coríntios, capítulo 10. Second Corinthians 10. 2 Coríntios 10. At the end of verse 5, No final do versículo 5, we see taking every thought captive to obey Christ. temos a expressão, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. That's why I was so strong a moment ago Por isso que eu fui tão enfático agora há pouco. when I said that it is a lie when we say, I can't help thinking about something. Quando eu disse que é mentira, quando dizemos que não conseguimos controlar aquilo que pensamos, Because God's word says we can take every thought captive. que a palavra de Deus diz que nós podemos levar cativo todo pensamento. Not just some, Não só alguns, but every thought. mas todo pensamento. But it's not easy. Mas não é fácil. Have you ever tried to take someone captive before? Você já tentou prender alguém, manter alguém preso antes? One of the ministries that I'm involved in, Um dos ministérios com o qual eu tenho me envolvido, in addition to teaching at the seminary, além de ensinar no seminário, I work with police departments. eu trabalho com departamentos de polícia. I'm a chaplain and I minister to police Eu officers. sou capelão e eu trabalho com policiais. And to be more effective at that, E para ser mais eficaz nesse trabalho, a number of years ago I took a sabbatic leave from the seminary alguns anos atrás eu tirei um sabático lá no seminário and went through police academy e entrei na academia de polícia. and became a police officer as well. Me tornei um policial. Taking people captive is not easy. Prender pessoas não é algo fácil. We spent weeks training how to take somebody captive who didn't want to be taken captive. Gastamos várias semanas treinando como prender alguém que não quer ser preso. We learned all kinds of things. Aprendemos todo tipo de coisa, Different ways to put handcuffs on somebody who did not want to be handcuffed. formas diferentes de colocar algemas em alguém que não quer ser preso. Taking someone captive Levar alguém preso can be very difficult. pode ser muito difícil. Sometimes people are big and you're by yourself. Às vezes as pessoas são grandes e você está sozinho. Sometimes people are on drugs Às vezes as pessoas estão drogadas and they have superhuman strength. e elas têm um poder sobrenatural, uma força sobrenatural. Some people we've dealt with that are on drugs, Talvez algumas pessoas lidaram elas mesmas com drogas, they don't feel pain, elas não sentem dor, they're super strong, elas são super fortes,
Our tasers, our electric weapons, they don't work on them. Os nossos tasers, nossas armas elétricas não fazem efeito nelas. And it may take 6 or 7 police officers to take this one person E captive. talvez precise de 6 ou 7 policiais para segurar essa pessoa. Taking people captive can be hard work. Prender uma pessoa, levar cativo uma pessoa pode ser um trabalho duro. And I would say that taking thoughts captive can be hard work as well. E eu posso dizer que levar cativo um pensamento também pode ser um trabalho muito duro. The idea of taking thoughts captive implies a battle, a struggle. A ideia de levar cativo um pensamento implica em luta, em batalha. And in context, that's brought out very clearly. E o contexto nos mostra isso claramente. Read 3 through 5. Vamos ler os versículos 3 a 5. 2 Coríntios 10. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. We can take every thought captive to the obedience of Christ. We can? We can. Podemos levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. But it's done in the context of spiritual warfare. Mas isso acontece dentro de um contexto de batalha espiritual. We don't take thoughts captive in the flesh. Não levamos o pensamento cativo na carne. We don't war according to the flesh, or we don't use the world's weapons. Não estamos usando as armas do mundo. Because our weapons are God's weapons. Porque as nossas armas são as armas de Deus. They're powerful. Elas são poderosas. They destroy strongholds. Elas destroem fortalezas. And if you struggle with thoughts, Se você está lutando com pensamentos, especially anxious thoughts, especialmente pensamentos de ansiedade, they can become like a stronghold in your mind. Esses pensamentos podem se tornar fortalezas dentro da sua mente. And yet God provides us the powerful weapons to destroy those strongholds. E Deus nos oferece armas, ferramentas para lidar com essas fortalezas, para destruir. We're able to destroy arguments or speculation. Somos capazes de destruir argumentos e toda pretensão, especulação. And if you think about anxious thoughts or worry, E se você pensar em ansiedade e preocupação, those thoughts are just speculation. esses pensamentos são apenas especulação. What if this happens? E se isso acontecer? What if that happens? Se aquilo acontecer? What if we can't get this done? Se não conseguimos terminar essa tarefa? That anxiety is just speculation. Essa ansiedade é pura especulação. And God's word says, E a palavra de Deus diz: the weapons he gives us as armas que Ele nos dá are able to destroy speculation são capazes de destruir a especulação. and everything that's raised up against the knowledge of God. E tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Remember Matthew 6? Lembra de Mateus capítulo 6? Those things that were raised up against the knowledge of God, those worry, Essas coisas que se levantaram contra o conhecimento de Deus, essas all those things we worry preocupações, about. todas as coisas com as quais nós nos preocupamos, God gives us the power through spiritual warfare and the weapons he provides Ele nos dá poder e as armas que precisamos para lutar contra essas fortalezas, to be able to take thoughts captive, para sermos capazes de levarmos cativos todo pensamento, to destroy the strongholds in our mind, destruir essas fortalezas na nossa mente, the speculation, a especulação, the things that we raise up against our knowledge of God. as coisas que nós mesmos levantamos frente ao conhecimento de Deus. My student that I shared with you earlier, Essa aluna que eu falei para vocês mais cedo, she learned about taking thoughts captive. ela aprendeu acerca de levar cativo todo pensamento. She learned about, instead of entertaining those thoughts, looking at Scripture. Ela aprendeu que em vez de se aproveitar ou de gostar daqueles pensamentos, ela tem que levar esses pensamentos cativos. She memorized lots of Scripture. Ela memorizou muitas passagens bíblicas. She came to me one day Ela chegou até mim um dia and she said, it seems like e ela disse: parece, some days all I do is take thoughts captive to the obedience of Christ. excuse me, Some days all I do is take thoughts captive to the parece obedience que of Christ. alguns dias tudo que eu estou fazendo é levar cativo meu pensamento até Deus. Will I ever be free from this? Será que eu vou ser liberta disso? And I asked her, E eu perguntei para ela: is that any worse than what you were doing? será que isso é pior do que aquilo que você estava fazendo? She said, I never thought about that. Nunca tinha pensado nisso, But no, it's not. mas não é. It's better to take thoughts captive, even if it's something you do all day.
É melhor estar lidando com a tarefa de levar o pensamento cativo até Deus, mesmo que isso ocupe todo o meu dia, than it is to think those anxious thoughts. do que estar passando o dia inteiro pensando nesses pensamentos de ansiedade. It's better to honor God É melhor honrar a Deus, and do what He asks us to, fazer o que Ele nos pede para fazer, nos manda fazer, what He teaches, ou aquilo que Ele nos ensina, than to sin. do que pecar. And after a period of time, E depois de um certo tempo, indeed her need to take those thoughts captive diminished. a sua necessidade de continuar levando o seu pensamento cativo diminuiu. Those temptations became less frequent. Essas tentações se tornaram menos frequentes. She graduated from the seminary. Ela se formou no seminário, She's been in ministry for almost 20 years. ela está no ministério há quase 20 anos, She is doing very well. está indo muito bem. But lest you think worry and anxiety, that's not that big of a deal, not that important. Mas antes que você pense que preocupação e ansiedade não são uma coisa assim tão grande para se lidar, About 5 years ago, 5 anos atrás, she started having health problems, ela começou a ter problemas de saúde, some really serious health problems. alguns problemas bem sérios de saúde. And the doctors could not figure out what was wrong with her. E os médicos não conseguiam descobrir o que havia de errado com ela. And after about 2 years of pain and struggle, E depois de mais ou menos 2 anos lidando com dor e com lutas, they discovered that she had cancer. descobriram que ela tinha câncer. In the midst of that, I was visiting with her again because she stayed in Fort Worth. No meio de tudo aquilo, eu a visitei algumas vezes porque ela estava ali em Fort Worth. And it was amazing how in the midst of those struggles, she prevailed. E foi impressionante como no meio de tantas lutas ela estava prevalecendo, vencendo aquelas. That she was a good Preocupações. witness E ela estava dando um bom testemunho of one who rejoiced always, daquela ideia de se alegrar sempre, who let her gentle spirit be made known to all. de demonstrar sua amabilidade para todas as pessoas. One who recognized and said that the Lord is near. Uma vez que ela percebeu e ela dizia constantemente, perto está o Senhor. One who is anxious for nothing. Não andando ansioso por nada, ansiosa por nada. In the midst of that time, E no meio daquele tempo, I looked at her and said, eu olhei para ela e disse, if God had not worked in the past, se Deus não tivesse trabalhado no passado, if God had not changed you se Deus não tivesse mudado a sua vida, when we worked together all those years ago, quando estávamos trabalhando juntos and por vários anos, before I could finish my sentence, e antes que eu pudesse terminar minha frase, she looked at me ela olhou para mim, and said I would be dead. ela disse, eu estaria morta. I would not have been able to survive this Eu não seria capaz de sobreviver a isso que eu estou passando, if I still had the anxiety that I had before. se eu ainda tivesse lutando com ansiedade como eu fazia antigamente. The Christian psychologists didn't solve the problem. Os psicólogos cristãos não puderam resolver o seu problema. The medication didn't solve the problem. Os remédios não puderam resolver o problema. God and His Word solved the problem. Deus e a sua palavra resolveram o problema. My challenge to you, Meu desafio para você, look for opportunities to minister God's Word. busque por oportunidades para ministrar a palavra de Deus. Pray for opportunities to Ore minister God's pedindo Word. por oportunidades para ministrar a palavra de Deus. Be bold. Seja ousado. And when those opportunities arise, E quando essas oportunidades se apresentarem a você, minister the Word. ministre a palavra. I give you a challenge. Quero dar um desafio para você. My challenge is, Aqui vai meu desafio. pray even today. Ore hoje ainda. God, sometime this week, Deus, em algum momento nessa semana, bring someone into my life traga alguém à minha vida, à minha who's presença, struggling with worry and anxiety. que está lutando com ansiedade e preocupação. And God, if you'll do that, E Deus, se o Senhor fizer isso, I commit eu me comprometo to open your Word, a abrir a tua palavra to walk them through Philippians 4, e andar com essa pessoa através de Filipenses capítulo 4 and to teach them what your Word says e ensinar para essa pessoa aquilo que a tua palavra diz about not being anxious. acerca de não andar ansioso. And I commit E eu me comprometo to walk with that person a andar com essa pessoa and help him or her e ajudá-la ou ajudá-lo learn what it means to take thoughts captive, a aprender o que significa levar cativo todo pensamento to honor the Lord, para honrar a Deus and to be anxious for nothing. e não andar ansioso por coisa alguma. Amen. Amém.